Apocalipse 6, versos 7 a 11. Vamos fazer essa leitura de forma alternada. Eu leio o verso 7, a toda a igreja o verso 8, até o verso 11. E para essa leitura, diante do privilégio de termos a palavra do nosso Deus em nossa própria língua e publicamente exposta, leiamos em alto e bom som. É a palavra do nosso Senhor. Apocalipse 6, versos 7 a 11. Leitura alternada. Assim nos diz João, profeta. Quando o Cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: Vem. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Então, a cada um deles foi dado uma vestidura branca e lhe disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como igualmente eles foram. Oremos mais uma vez ao nosso Deus, rogando a graça do nosso Pai para a compreensão e aplicação deste texto das Sagradas Escrituras ao nosso coração. Nos voltamos a Ti, ó Deus, em humildade, reconhecendo, Senhor, que apenas pela ação do Teu Espírito é possível compreendermos e que a Tua palavra habite em nós. Do contrário, sairemos daqui, deste culto, da mesma forma que entramos. Mas sabemos, ó Deus, que a Tua graça que tem operado ao longo da história do Teu povo nunca nos deixou desassistidos, mas ela sempre nos amparou. Sabemos que a Tua graça está sobre nós pelo fato de termos essa liberdade de como a de hoje, de louvarmos e bendizermos o Teu nome publicamente. Abrirmos a Tua palavra e lermos ela em voz audível, isso é um grande privilégio, te exaltamos, Senhor. Mas nós precisamos de mais. Carecemos, ó Deus, que esta palavra, inspirada, inerrante, suficiente, possa, Deus, adentrar o mais profundo do nosso ser e transformar as nossas vidas de uma maneira que talvez nós não esperamos. Nós necessitamos também, ó Deus, como Teu povo, de nos voltarmos a Ti, nos convertermos a Ti todos os dias. E te pedimos, Pai, ainda, ser servido, Senhor, nos usar para o Teu testemunho. Mesmo, Deus, que para este testemunho tenhamos que sofrer, morrer, padecer. Mas sabemos que pela Sagrada Escritura, padecer, sofrer, agonizar por Cristo é graça. Mas talvez, Senhor, não estamos em condições de apreender ainda esta graça e a dimensão dela. Dá-nos, Senhor, essa compreensão. Usa este texto, usa esta visão de João para exortar o Teu povo nessa noite. Que o Teu Espírito, este instrumento vivo, pessoal, possa, Deus, nos convencer da verdade, veracidade, fidelidade da Tua palavra. É o que nós, ó Deus, precisamos e Te pedimos em nome de Jesus. Amém. O medo é um fenômeno, uma sensação, podemos dizer, sem talvez muitos exageros, quase que universal. Todo ser humano, mais fraco, mais forte, rico, pobre, velho, criança, todos nós possuímos algum tipo de medo. Mas há um medo do qual os homens têm tido calafrios e que eles têm padecido há muito tempo. Não é medo simplesmente de algum objeto, de alguma fobia qualquer, embora seja justa,
mas acredito que é o medo da morte. O fato de encarar a morte pode parecer para alguns um grande mistério e um fenômeno e uma realidade da qual todos os homens estão sujeitos e que já tiveram ao longo da história várias representações, como nesse belíssimo quadro de um pintor francês do século XIX. Tentou retratar um aspecto mais visual, estético e até mesmo colorido da face da morte diante de uma realidade que todos nós, seres humanos, teremos de enfrentar. E é nisso que o livro de Apocalipse, entre outras coisas, nos traz um grande relance e uma grande verdade a respeito da morte, que ela não é o fim. Ela não é o destino e ela não é a resolução última de todos os homens. Pelo contrário, a morte aparece no livro de Apocalipse no seu início, no seu meio e no seu fim. Não como uma condição, não como uma realidade da qual devemos ter medo, mas uma condição, uma realidade com a qual nós teremos que enfrentar, nós teremos que desafiá-la, nós teremos que vencê-la, não claramente pelos nossos próprios esforços e condições, mas de uma fé e uma esperança que não se encontram em nenhuma filosofia, mentalidade deste mundo. É uma convicção que transcende qualquer explicação, talvez científica e lógica, mas é uma explicação de fé. E nem por isso é uma explicação menos racional, menos coerente, menos coesa. Pelo contrário, é uma convicção que foi compartilhada por cristãos ao longo da história em várias igrejas que enfrentaram diversos tipos de morte em diversas ocasiões, mas com uma só certeza: a morte não era o fim. Quando temos esses selos, e nós estamos no quarto e no quinto selo, pode parecer para nós uma visão muito aterrorizadora, de amedrontar, de dar pavor, de causar terror nos corações. Isso aconteceu em muitas pessoas que leram este texto. Mas não é esse o propósito do livro. Essa visão, o quarto e o quinto selos, é uma visão que está ligada com todo o livro, que já foi muito demonstrado e falado aqui, que tem a ideia de um livro que traz consolo, um livro que traz conforto, que mostra para os cristãos que eles devem ver as situações da vida, a sua própria realidade e o que os espera, não numa perspectiva pessimista, derrotista e nem mesmo romantizada, mas uma perspectiva sóbria daqueles que têm uma promessa, que sabem qual é o seu destino, que têm uma convicção não soberba, mas convicção, mas uma determinação esclarecida no coração de que em qualquer momento, por qual causa for que eles vierem a morrer, uma coisa é certa para aqueles que estão em Cristo: eles se encontrarão com o nosso Senhor. A morte não é o fim. E é por isso que, ao falar da morte, ao falar do inferno, ao falar dessas expressões carregadas de muita acepção negativa, o livro de Apocalipse, na verdade, nos mostra um outro aspecto, muito maior, muito mais claro, muito mais sólido, que não é dessas realidades tidas como negativas, mas é do governo de Deus, que na sua capacidade exclusiva, na prerrogativa que pertence só a Deus, Ele governa e domina a todos e usa o que Ele quiser à sua disposição, tanto como já foi demonstrado para purificar o seu povo, quanto para punir o pecado. E é por isso que esses cavaleiros e esses cavalos de Apocalipse, eles trazem uma dupla mensagem, de forma resumida. A mensagem de que Deus vai justificar o seu povo, e essa justificação pode vir por meio de sofrimento, por meio de morte, por meio de fome, por meio de privação, pode ser por meio de doença. Mas o sofrimento para o Israel de Deus, a igreja do Senhor, significa não o desespero, mas sim o modo pelo qual Deus testa a nossa fé. Mas ao mesmo tempo o livro mostra que esses mesmos cavalos, esses mesmos cavaleiros, para aqueles que de forma deliberada rejeitaram o Senhor, significa o juízo. E Deus não deixará, com a consumação de todas as coisas, nenhum pecado impune. Podemos olhar ao aspecto exterior das situações à nossa volta e achar que o mundo é muito injusto, que as coisas não estão encaixadas.
Mas o livro de Apocalipse ele é insistente, é reticente, e ele é evidente ao mostrar que Deus está no governo de todas as coisas, até mesmo daquelas que eu e você podemos ter medo. E é por isso que a mensagem desses dois selos, antes do sexto, quarto e quinto selo, é que Deus governa com soberania e usa seus instrumentos para exercer o juízo e trazer vingança ou justiça para o seu povo. E é por isso que precisamos olhar com mais clareza, com tonalidades mais vivas e alegres, esses últimos dois selos. E eu gostaria então de meditar sobre o que esses dois selos têm a ensinar para nós, Igreja do Senhor. Começando pelo quarto selo. Esse quarto selo, ele é um pouco diferente dos outros cavalos e cavaleiros. Primeiramente, o quarto selo, ele tem um nome. Veja o verso de número 8. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e seu cavaleiro sendo chamado Morte. E o inferno o estava seguindo. Os três primeiros cavaleiros, seja o cavaleiro branco, seja o cavaleiro vermelho, o segundo seja o cavaleiro preto, eles não tinham nome, eles não foram dados não foram cunhados, mas o quarto cavaleiro ele é denominado Morte. E mais, Morte e o inferno estavam seguindo. Pode parecer para nós uma junção de duas palavras muito pesadas, mas o que João está fazendo aqui é ecoando, reverberando uma linguagem muito comum no Antigo Testamento. Este texto em especial, ele está retomando Oséias capítulo de número 13, verso 8 e verso 14. Lá em Oséias 13, verso 8 e verso 14, nós vamos abrir nesse texto e vamos abrir em outro. Três elementos são instrumentos do juízo de Deus em Israel e nos outros povos do Antigo Testamento: morte, inferno e bestas do campo. São anúncios da ira e da justiça de Deus que serão derramados para que Ele, como um Deus santo que não tolera o pecado, seja reconhecido em toda a terra. A linguagem do Antigo Testamento usa morte e inferno como se fossem quase sinônimos, mostrando para nós que seja a morte e seja o inferno, todas essas esferas e realidades, elas estão nas mãos de Deus. Para nós, parecemos falar de justiça de Deus como se Deus apenas usasse instrumentos perfeitos e aqueles que nós achamos que são bons. Mas Apocalipse nos mostra um pouco mais. Se Ele quiser, e Ele o faz, Ele usa a morte e o inferno para cumprirem o seu propósito. Mas, como eu já falei, todos os selos, eles não são selos apenas de uma vingança de Deus derramada sobre o mundo ímpio. Mas os selos também nos mostram de que maneira a igreja, o povo do Senhor, é afetado. E nós temos indícios disso nesse próprio texto. O verso de número 8 nos diz que esse cavaleiro amarelo, morte, e que era seguido pelo inferno, ele teve autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada pela fome com a mortandade por meio das feras da terra. Essa autoridade para matar é uma expressão comum que acontece nos livros de Apocalipse. Já nos selos anteriores, e por isso o quarto selo, ele é uma forma de adensamento dos três primeiros selos. Os três primeiros selos são formas de morte, são formas de justiça. O quarto selo, então, ele vai condensar estes três primeiros selos e vão nos mostrar que este quarto, ele também tem autoridade para matar, ele tem autoridade sobre a quarta parte da terra. E não corra o risco, não vá pelo caminho de alguns intérpretes ou até mesmo visionários que tentam identificar este cavaleiro com algum fenômeno comum. Por exemplo, a peste negra durante a Idade Média, a peste bubônica, ou talvez com algum tipo de genocídio dos judeus na Segunda Guerra Mundial, dos ciganos, dos romenos, no início do século XX. Não, é um evento específico e isolado num ponto da história. O quarto selo é um princípio de operação. Está dizendo para nós que uma das formas de Deus exercer a justiça
é que as pessoas morram através da espada, ou seja, guerra, através de violência, através da fome e a mortandade por feras da terra. O que o texto está nos dizendo é que todos esses elementos, eles são instrumentos de Deus. Está nos abrindo aqui um espectro, talvez não olhado ainda, de que a causa última da justiça e dessas calamidades é o próprio Deus. E um dilema que esses selos trazem para nós é: como é que Cristo, sendo aquele que é santo, poderoso, esse Deus que é amor, pode ser considerado a causa última de juízos? Como ele pode ser aquele que usa agentes para a destruição? Será que Deus ele é arbitrário? Algumas horas ele é bom, em um outro momento ele é justiça? Será que Deus também pode ser acusado de que o cristianismo ele é uma religião extremamente de opressão, que incita a violência e a uma guerra dita santa? Obviamente, nenhuma dessas respostas atende ao que o Apocalipse nos mostra. Ele não está dizendo que devemos atribuir a Deus o pecado das pessoas, que quando Deus usa esses instrumentos, não significa que esses instrumentos também são isentos de erro, de falhas e isentos da justiça de Deus. Ele pode usar qualquer nação, governante ímpio para trazer a sua justiça, mas essa própria vara da disciplina de Deus também será julgada. Nós vemos isso acontecer com muita frequência no Antigo Testamento. Deus levantou a Babilônia para fustigar o seu povo, o povo de Judá, um povo idólatra que se afastou do Senhor, que matou os profetas que tentaram fazer com que o povo voltasse para Deus. Mas depois de levantar a Babilônia e fazer dela o maior império do mundo, Deus suscita os medo-persas e fustiga a Babilônia. Deus não está isentando nenhum instrumento. Nós não podemos justificar nenhum governante ímpio pelas suas atrocidades. Nem podemos dizer que as ditaduras e as atrocidades e essas calamidades ou genocídios, eles são de alguma maneira explicados, ou eles têm como que um aval bíblico para acontecer. Não é essa a ideia do texto bíblico. Eles estão, na verdade, nos dando uma forma de interpretação dessas coisas que acontecem. Você pode achar que não, pois vivemos um país dito laico de liberdades, de expressão, de religião, de consciência. Mas a mortandade, a espada, a fome, ela atua em vários cantos do mundo. Existem nações que talvez são consideradas cristãs, superpotências, que não apenas uma vez, mas várias vezes se enriqueceram à custa da guerra, vendendo e comprando armas, negociando liberdade de prisioneiros políticos ou de prisioneiros de guerra. Não é que alguma desses governantes, alguma dessas nações tem um aval divino para esse tipo de operação, mas o que o texto está nos mostrando é que essas realizações, elas não podem ser vistas como uma indicação de um mundo em caos, como meras estratégias políticas. Mas antes disso e acima disso, em última instância, como instrumentos de Deus primeiro, para santificar o seu povo. Os crentes também são atingidos pela espada, poderíamos dizer hoje pelos tiros, pelas bombas, armas químicas, envenenamento de alimentos e entre outras coisas. Cristãos ao redor do mundo também são vitimados pela fome, não têm o que comer, em situações extremamente precárias. Irmãos nossos, companheiros de testemunho de Cristo, também são vitimados por perseguição, porque são descobertos, uma vez que em suas regiões, em seus países, ou na sua comunidade local, eles não podem servir a Cristo de forma pública. Se forem descobertos, são mortos. Mas com isso, é que o povo de Deus é santificado, e é purificado, e é testado na sua fé. Eu não sou da linha daquele senso comum que diz que, ou fazendo aquele trocadilho de palavras, que se a igreja não é perseguida é porque ela não é fiel, porque se ela fosse fiel, ela seria perseguida.
Olha, independente do contexto, a igreja ela é perseguida. O próprio livro de Apocalipse nos mostra que as perseguições, elas não são as mesmas em todos os lugares, em todos os momentos. Elas variam, em momento há perseguição e outro não. Mas o que nos mostra é que qualquer que seja o tipo de perseguição, ideológica, familiar, política, especialmente religiosa, ela deve ser vista da perspectiva de um Deus que quer santificar o seu povo, não através de uma vida de comodidade, de tranquilidade, de linearidade, uma vida pacata de se converter, viver na igreja, morrer na igreja e ir para o céu, como se esse fosse o projeto, a trajetória ideal de um cristão. Não. O que o Apocalipse nos mostra é que se Deus quiser, e muitas vezes Ele quer, Ele faz com que o seu povo seja vítima das mesmas coisas que assolam a humanidade, mas uma diferença crucial. O seu povo sabe para onde vai. Eles sabem de onde vieram, eles sabem o que são. Eles têm uma perspectiva que transcende a vida aqui terrena. Eles estão aqui vivendo desse mundo, mas como se não vivessem nele, porque eles sabem que a sua pátria celestial está os esperando. Ou, para parafrasear as crônicas de Nárnia, o país de Aslan, o mundo de Aslan está à espera. Mas quem não tem Cristo, qual a perspectiva que ele tem? A morte, sim, para essas pessoas, ela é considerada um fim, porque não existe nada além da morte, nada além da materialidade, nada além do que a ciência pode provar. O Deus deles pode ser tido como várias coisas, eles têm vários tipos de ídolo. A ciência, o estudo, o trabalho, viver o presente, viver o dia, curtir a vida, se prosperar, ser bem-sucedido. Todas essas são formas maquiadas de dizer que eles têm os seus ídolos. Mas é somente isso. A perspectiva cristã, que é completamente transformadora e que propõe uma forma diferente de ver a vida, aponta para nós que nós sabemos a morte, mas ela não é o nosso inimigo invencível. Ela pode ser derrotada e ela será derrotada. Mas chegamos então no quinto selo, e este selo é extremamente interessante, porque não é um selo simplesmente de uma derramar da ira de Deus sobre a terra. São os crentes, os justos mortos, aqueles que já provaram seu testemunho, já tiveram sua fé testada, e a reação deles quando vem um mundo perseguidor, uma humanidade maldosa contra o seu povo. E assim nos diz o quinto selo, verso 9: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Enquanto o verso 1 a 8 nos apresentam o sofrimento da perspectiva do decreto de Deus, o decreto do trono, que emana do trono e vem para a terra, o verso 9 a 11 nos mostra a reação dos santos glorificados e mortos diante das tribulações infligidas pelos perseguidores. Na verdade, este é um desenvolvimento do capítulo 1 a 3. O capítulo 1 a 3, as cartas às 7 igrejas, a visão do Cristo glorificado, nos mostraram que a igreja nessa terra chama-se igreja militante. Ela é perseguida, ela é morta. Vários cristãos são apanhados, são mortos, alguns são até mesmo decapitados. Mas estes foram decapitados nessa linguagem do martírio, eles foram por causa do testemunho de Cristo. E esse é o elemento diferenciador desses mártires. Eles morrem porque testemunham do Evangelho. Não quer dizer que todo cristão, a morte ideal cristã, então agora, é a morte, por exemplo, como foi nos primeiros séculos, nas arenas por feras. E nem que esse tipo de morte, ela seja mais santificadora, mais purificadora para alguns cristãos do que outros.
Não é essa a perspectiva do texto. A perspectiva do texto é mostrar para nós que nós, como povo de Deus, como justos também santificados e em santificação, fazemos parte daqueles que morrem e que vão para o Senhor. Aqueles que se encontram debaixo do altar de Deus, é lá que nós nos encontraremos, porque a ideia é que nós estaremos debaixo do altar de Deus, a ideia de proteção, a ideia de que Deus guardou essas almas, a ideia de que o mundo pode atingir nossos corpos, nós podemos perder de forma física a nossa vida, porque nós somos frágeis, suscetíveis. Questão de dias, num instante, nós morremos. Mas a garantia para aqueles que confiaram na obra de Cristo, que puseram a sua fé em Deus, é de que o mundo, e aqui nós podemos sofrer muitas coisas, mas algo permanecerá inatingível, inalcançável. Nenhum dos nossos inimigos, a carne, o diabo e o mundo, nenhum desses três poderá atingir a nossa salvação, no sentido de que o nosso futuro está reservado. Não é uma espécie de diferenciação social em que nós vemos simplesmente como um povo escolhido e olhamos de cima para baixo, olhamos para os outros como se fosse uma humanidade perdida. Mas aqueles que sabem que só chegarão à eternidade porque o Cordeiro morreu por eles. E porque o Cordeiro nos selou com o Santo Espírito da promessa, é que nós vamos chegar lá. Não é que de alguma maneira agora Deus nos deixou ao nosso próprio cuidado e com o nosso esforço e a atuação na santificação nós vamos chegar lá. Não. Nós só chegaremos lá porque Cristo pegou na nossa mão e vai nos conduzir até o final. Mas esse propósito, o propósito dessa comparação da morte desses crentes martirizados com a morte de todo cristão, com a morte de Cristo, o propósito dessa comparação é nos mostrar que aquilo que o mundo pode considerar uma derrota, sinal de fraqueza, de fragilidade, isso, na verdade, uma perspectiva cristã, é sinal de vitória. E tem um texto que é fundamental para compreendermos isso. Gostaria que você fosse comigo a Filipenses capítulo 1, por favor. Filipenses capítulo 1, verso 29. Filipenses 1, verso 29. Eu peço a você que abriu no texto, por favor, e aquele que nos assiste, que você leia comigo em alto e bom som este texto. Filipenses 1, verso 29, leiamos todos juntos. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Veja, nós somos tão imerecedores, indignos, desprovidos de qualquer mérito, que o texto nos diz que até mesmo quando sofremos por Cristo, é graça. Nós usamos o sofrimento para muitas coisas e a nossa tendência, ela é bem conhecida, para nos vitimizarmos, colocarmos como aqueles que foram injustificados, que foram injustiçados, melhor dizendo. O sofrimento pode ser usado como uma espécie de moeda de manipulação, como uma forma de barganha para que alguns consigam o que querem. Mas uma perspectiva cristã, mesmo aquele que sofre, se ele sofre, um crente sofre, ele deve ver isso simplesmente como graça. Dizer a você e a mim é uma mensagem que eu e você temos que todos os dias, como se fosse um recado matinal ao despertarmos, é lembrarmos o nosso coração, se eu sofro por Cristo, isso ainda é graça. Não estou esvaziando o efeito de calamidades e violências contra nós e contra as nossas famílias. Também não é a minha intenção dizer que é simples para alguém perder um parente. Luto é uma coisa extremamente séria. Mas se alguém quer usar o sofrimento diante de Deus
como uma espécie de crédito e mérito, você não compreendeu ainda. A mensagem cristã é um pouco mais radical, ela é intragável, ela é dura. Diz para você que se você sofrer por Cristo, ainda assim você deve agradecer a Ele, porque nem disso você é capaz. Nem para isso você é capaz. Nem disso você é merecedor. Até para sofrer por Cristo nós somos incompetentes. É graça. E é por isso que a motivação cristã para perseverar nesse mundo, através do sofrimento, é a motivação de que Deus, Ele tem nos guardado e Ele vai perseverar por nós. Talvez uma maneira muito equivocada de enxergar o quinto ponto calvinista, a perseverança dos santos, é ver a perseverança dos santos mais ou menos assim: Deus nos salvou na eternidade, no decreto, Cristo morreu, agora o Espírito Santo nos selou. Beleza, da agora para frente, cada um por si, Deus por todos. Errado. A perseverança dos santos não é a perseverança a partir ou por causa dos santos, mas a perseverança dos santos é o fato de que Deus, Ele é que persevera por nós. A mensagem diz o seguinte: se você é um crente e você vai continuar crente, é porque Deus vai te guardar. É porque Deus vai te preservar. Eu quero dizer essa mensagem, mas chegando à aplicação, primeiro a você que tem convicção da sua salvação, que sabe que pela testificação do Espírito você é salvo. Haja e viva como tal. Como eu falei hoje de manhã, todo salvo, ele é chamado a ser um trabalhador. E colocando à luz o padrão de excelência que Deus espera de mim e de você, nós estamos muito aquém. Já estamos um pouco melhor, talvez, uma situação melhor do que estávamos há algum tempo atrás. Mas estamos muito aquém do padrão de excelência de Deus. Mas a minha mensagem, talvez, de conforto, de consolo, para pais cujos filhos negaram a fé ou que se desviaram do caminho, é que se um dia ele tiver sido alcançado pela graça salvadora de Deus, se ele tiver sido regenerado pelo Espírito Santo, ele pode se afastar, e o cristão se afasta. Ele até chega a desviar-se, até chega a cometer pecados crassos e graves, mas Deus se responsabiliza por atraí-lo de volta. Não estou justificando pais negligentes no cuidado dos seus filhos, mas o que eu quero dizer é que Deus se responsabiliza pela salvação do seu povo, do princípio ao fim. E é com essa esperança e com essa garantia que eu e você não tememos a morte. Porque o pedido para verso 10 e 11, para que Deus justifique o seu povo, que Deus exerça o seu julgamento, não é uma espécie de apelo a Deus que de alguma forma meio frívola, meio trivial, ele possa fazer uma reviravolta gospel, em que dará prosperidade cristã e miséria aos ímpios. Ele vai derrotar todos os nossos inimigos, vai colocar-nos como cabeça e não cauda. Você já deve ter ouvido isso, né? Que o povo de Deus é cabeça e não cauda. Essa não é a mensagem cristã. A mensagem cristã diz o seguinte: você pode ser como Lázaro, um doente miserável, desconhecido e anônimo por todos. Mas se você um dia confiou no mérito de Cristo, você já é vencedor. E a reviravolta não é ter a vitória, o sucesso e prosperidade e romper em fé neste mundo. A vitória significa morrer e continuar vivendo, porque aquele que morre em Cristo, ele só passa de uma vida marcada por quedas e vitórias, para uma vida em que seremos afastados do pecado. E deveria ser o anseio sincero do cristão que esse dia se aproxime. Não é uma espécie de masoquismo ou desejo mórbido e irrefletido, mas um anseio para um encontro com Cristo que estará esperando a todo cristão que morre nele, e o estado de morte para um crente é um estado de bem-aventurança. Por isso, nós não devemos simplesmente temer a morte. Ela é comum a todos nós, mas para o cristão,
A vitória não é uma derrota. Ela não é sinônimo do simplesmente um resultado final do enfraquecimento do corpo humano. A vitória para o cristão significa a libertação, uma etapa a mais na sua redenção. Isso faz total diferença na maneira como nós vivemos. Quando nós contemplamos o nosso destino, nós passamos a viver melhor o nosso presente, quando olhamos para o futuro. E para ilustrar essa diferença de uma perspectiva cristã da não cristã, quero usar dois autores, que eu gosto muito, que falam da mesma fenômeno, da mesma realidade, a morte, mas de uma perspectiva um pouco diferente. Queria citar aqui um poema chamado Consoada, de Manuel Bandeira, e tentar de uma forma mais ou menos declamá-lo. Quando a indesejadas agentes chegar, não sei se dura ou caroável, talvez eu tenha medo. Talvez sorria ou diga, alô, iniludível. O meu dia foi bom, pode a noite descer. A noite, com seus sortilégios, encontrará lavado o campo, a casa limpa, a mesa posta, com cada coisa em seu lugar. Muito bonito, muito poético. Mas esse poema, talvez a morte seja o fim. É um pouco diferente da perspectiva de um cristão. Para o crente, a morte não tem a última palavra. A morte se rendeu ao poder conquistador do único que ressuscitou como primogênito de muitos irmãos. Como diz a última frase que nós cantamos, o último cântico dessa noite: sobre a morte venceu. Essa é a esperança cristã. E se você não vive com os olhos nessa esperança e com essa convicção, você está contado entre aqueles que são considerados os mais miseráveis deste mundo. Eu queria fazer apenas uma rápida aplicação, ligando esse sermão de hoje à noite com aquilo que eu quis dizer hoje pela manhã, expondo Mateus 20, verso 1 a 16. Se os cristãos compreendessem a morte, se eles se dessem ao deleite de contemplarem os eventos da consumação do reino de Deus, certamente os cristãos serviriam melhor a Cristo neste mundo. Os cânticos de Apocalipse são a excelente amostra como aqueles que veem os eventos futuros eles devem se portar. Eles servem ao Cordeiro. Mas repito, o grau de comprometimento da nossa igreja relativo ao número de seus membros é muito pouco. Permita-me a sinceridade, faz vergonha irmãos que dão seus nomes, se comprometendo para programações e serviços e não cumprem. Como se pudessem tratar a igreja como uma coisa qualquer. Não é. Como se o reino de Deus fosse apenas uma amenidade. Permita-me a honestidade como pastor dessa igreja. A oscilação para com as coisas de Deus, ela é algo pífio. E a maneira como muitos cristãos têm procurado o anonimato funcional na igreja, permanecerem calados, quietos, desconhecidos, não envolvidos, é uma antítese do que o cristianismo ensina. A julgar pelo tamanho dessa igreja, pelas demandas dessa região, pelo potencial de aptidões, nós, Igreja Presbiteriana Jardim Goiás, estamos aquém. Falta comprometimento. Permita-me usar um português mais claro, falta garra, falta fervor. Que alegria que essa igreja tem tido de servir a Deus, de conhecer uns aos outros, de visitar uns aos outros, de se importar uns com os outros.
sair do seu mundo hermeticamente fechado, para olhar que o reino de Deus é completamente abrangente. Transcender um pouco o egoísmo e a rotina totalmente estabelecida e cumprida à risca, para entender que, às vezes, as prioridades do reino podem ser outras que não são as suas próprias prioridades. Ou, nas nossas orações, sermos mais honestos e não de forma automática fazemos a oração dizendo: venha o teu reino, porque nós às vezes não queremos que esse reino venha, porque se esse reino vier e a justiça dele vier, isso vai demandar de você mais comprometimento do que você está disposto a dar para o reino de Deus. Lembrando que se você de hoje em diante dedicar com fidelidade, com afinco a sua vida a Deus, tentar, em meio a quedas, em meio a falhas, ser fiel a Cristo até a morte, testemunhando, se você ainda conseguir fazer isso, em tudo você vai ter que se lembrar que foi por graça. E que se você fizer a sua obrigação, você é um servo inútil. Mas, para minha tristeza, a Igreja Presbiteriana Jardim Goiás, talvez nem servo inútil nós temos sido, pois nem o mínimo da nossa obrigação temos feito, diante de tão grande salvação e tão grande promessa. E é por isso que precisamos orar, pedindo a Deus graça sobre nós, para que essa esperança nos dê fervor, para que essa verdade aqueça os nossos corações e nos tire do conforto, da comodidade, da murmuração, da mesquinhez, para uma vida menos melindrosa, mas mais dedicada ao reino. É para isso que o Rei nos chamou, está nos chamando agora. Vamos orar? Senhor, perdoa-nos, pois nem a nossa obrigação temos vontade de cumprir. Temos tratado o Teu reino como algo qualquer. Temos orado pouco, nos dedicado pouco para a Tua palavra. Nosso comprometimento está muito abaixo daquilo que é o mínimo esperado de nós. Perdoa-nos, Senhor. Não temos justificativas ou desculpas, somos pecadores. Rogamos a Tua graça, Senhor, para que sejamos feitos servos, mesmo que servos inúteis. Sabemos, ó Deus, que a nós foi confiado o grande privilégio de pregar o Evangelho nesse mundo. Não há outra maneira, não há outro instrumento senão a Tua própria igreja. A despeito de nós, ó Deus, usa-nos. E se o Senhor for servidos, Pai, nos fazer sofrer, para nos santificar, testar a nossa fé, para nos purificar, Deus, dá-nos a humildade de reconhecermos que isso ainda é graça. Talvez não estejamos vendo dessa forma. Alimenta o nosso coração, ó Deus, com aquele anseio bendito e saudável de encontrarmos com Cristo e o conhecermos como dele somos conhecidos. Vendo a morte não como algo a ser temido, mas como a prova da nossa vitória sobre o último dos nossos inimigos. Pois onde está, ó morte, a tua vitória? Cristo venceu a morte, por isso nós somos mais que vencedores. Mas perdoa-nos, ó Deus, se temos vivido como derrotados, fracos, impotentes, incompetentes, para nos dedicarmos no mínimo que é necessário. Faça dessa igreja, Deus, luzeiro nessa região, para aqueles que estão nas trevas ao nosso redor. Aviva, ó Deus, aqueça o coração daqueles que estão adormecidos, que estão, ó Deus, afagados na sua comodidade. Desperta-os, ó Deus, para a tua obra, pois o chamado é imperioso, o teu reino é dinâmico, a tua obra não para. Alimenta-nos, ó Deus, com as promessas de Cristo. E quando, Senhor, agora passaremos a comer o pão e a beber do cálice, nos lembremos dessas benditas promessas que nos fazem olhar para o futuro com esperança, com convicção, com alegria,
pois aqueles conservos que já morreram e estão com Cristo estão nos esperando, até que todos completos possamos habitar e glorificados com Cristo em glória. Essa, Senhor, é a nossa esperança, essa é a nossa promessa, pela qual nós te damos graças em nome de Cristo Jesus. Amém.